Eu quero falar hoje sobre essa personagem, não só apenas a personagem, mas o homem, Deus que se fez carne. O homem mais importante da história, e a gente sabe disso. Esse que é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, o Emanuel, o Deus entre nós. Esse que, quer queira ou não, quer você concorde ou não, mudou a história para sempre. E a história foi marcada em antes e depois dele. Essa é a história do Cordeiro de Deus que tira o pecado da terra, o Senhor dos Senhores, Rei dos Reis. Diz o texto de Isaías: Ele é maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade. Ele é o príncipe da paz. Cristo é tudo em todos. Queria que vocês abrissem dois textos, Colossenses capítulo 3, versículo 11. E o segundo texto que eu quero que vocês abram está lá em Mateus, no capítulo 22, versículo 41 e 42. Colossenses capítulo 3, são duas afirmações a respeito de Jesus. Enquanto você abre, eu quero propor algo essa manhã. Eu quero propor corações abertos, e eu quero que a gente faça desse lugar aqui, e a única coisa que nós vamos fazer é adorar a um Cristo morto, mas que foi ressurreto, que voltará. A única coisa que nós vamos fazer com essa mensagem ela tem pouquíssimas aplicações. O objetivo dessa mensagem é uma adoração única e exclusivamente ao Cristo que nós adoramos. Por isso eu quero algo responsivo. Eu queria que enquanto eu falo, enquanto eu ministro, você ministrasse junto comigo. Como eu digo isso? No seu coração, com afirmação, com a sua boca, confirmando e colocando inclusive aquilo que está aí dentro de você, que precisa ser colocado para fora. Eu queria que hoje nós levantássemos essa adoração, assim como acontece lá nas regiões celestiais de Apocalipse capítulo 3, capítulo 4 e capítulo 5, que fala a respeito de todo mundo adorando ao Cordeiro de Deus. E isso acontece agora. Nós vamos unir as nossas vozes a esse povo que adora ao Senhor constantemente, dizendo que Ele era, que Ele é e que há de voltar. Colossenses capítulo 3, versículo 11. Na segunda parte do versículo, eu quero destacar apenas uma frase, que é o que está aqui: Cristo é tudo em todos. Mateus capítulo 22, versículo 41 e 42, diz assim: Estando os fariseus reunidos, Jesus lhes perguntou: O que vocês pensam a respeito de Cristo? Uma afirmação e uma pergunta. Cristo é tudo em todos. Mas Jesus perguntou àqueles fariseus, e talvez está perguntando para todos nós aqui: qual é a nossa perspectiva? O que pensamos a respeito de Jesus? Jesus certamente é a personagem mais importante do universo. Ele não apenas dividiu a história em antes e depois dele, é a história mesmo, do jeito que nós conhecemos, a história do século XVIII, o historicismo de Ranke, e antes e depois dele. Mas ele dividiu a nossa própria história em depois dele, e antes e depois dele. Você consegue ver essa cisão na sua história? Você consegue ver quando Cristo de fato entrou, quando Ele se tornou o dono da sua vida, o rei da sua vida? Você consegue discernir? Puxa, eu vejo isso toda hora. Eu vejo isso toda hora, a gente chegando aqui, sisuda, com problema. Daqui a pouco, diz sim para o evangelho, o coração muda, o olho abre, o sorriso abre, é outra pessoa. Jesus é esse que dividiu não apenas a história da humanidade, mas também a nossa história em dois. Antes nós estávamos em trevas, agora nós vivemos na sua luz. Antes nós estávamos perdidos, agora nós fomos achados. Antes nós estávamos mortos, agora nós recebemos a sua vida. Qual é a importância de Jesus? Qual lugar Ele ocupa? Qual é o lugar dele na minha e na sua vida? A pergunta central que hoje eu venho responder é: quem é Jesus? Quem é Jesus? Essa é a grande questão desse sermão que eu tenho a falar. E Paulo não poderia ser ao mesmo tempo abrangente, mas ao mesmo tempo mais preciso a respeito do que ele afirmou a respeito de Cristo em Colossenses. Ele afirmou: Cristo é tudo em todos. Cristo é tudo em todos. A gente vai tentar entender isso aqui. A primeira coisa que eu destaco é o que veio antes. Cristo é tudo antes de tudo. É o primeiro ponto. Cristo é tudo antes de tudo. Porque ainda não havia mundo. Porque ainda não existiam céus.
porque ainda não existiam estrelas, porque ainda não existia terra, ainda não existia um firmamento. Quando eu e você, inclusive, só éramos pensamentos, estávamos apenas na mente de Deus. Onde estava Cristo, onde nada existia? A Bíblia nos garante, João capítulo 1, no versículo 1, ele diz o seguinte: no princípio era o Verbo. No princípio era Cristo, porque Ele se fez carne e habitou entre nós. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. No princípio era Cristo, antes de haver o Cronos. Ele já existia na eternidade, antes de tudo começar ele já existia. Ele já estava com Deus, Ele era o próprio Deus. E quando todas as coisas foram criadas, e esse universo gigantesco foi criado, de acordo com estudiosos, 93 bilhões de anos-luz de diâmetro tem esse universo, que está em expansão. Onde estava Cristo quando isso tudo foi criado? E a Bíblia nos responde: todas as coisas foram feitas por intermédio dEle, e sem Ele nada do que foi feito se fez. Sem a existência de matéria, Ele criou o universo pela palavra do seu poder, diz a palavra do Senhor. E Ele chamou à existência as coisas que não existiam. Se Cristo é tudo, antes de tudo, Cristo é tudo e o centro da criação. Mas quando os nossos pais feriram os princípios, quando os nossos pais pecaram contra Deus no Éden, e precipitaram a humanidade numa tragédia irremediável, de depravação total, onde estava Cristo? E a Bíblia respondeu que Ele estava lá, mas estava lá como promessa. Diz o texto bíblico que haveria que seria a semente da mulher, que viria para esmagar a cabeça da serpente, e ali Ele foi oferecido como a única alternativa legítima e verdadeira salvação. Ele é, veja, o último livro da Bíblia falando a respeito do que aconteceu antes da criação do mundo. Apocalipse capítulo 13, versículo 8. Ele é o Cordeiro de Deus que foi morto desde a fundação do mundo. Preste atenção nessa afirmação: Cristo é a redenção antes da condenação. Cristo é a redenção antes da condenação. E quando você vai às Escrituras e olha, por exemplo, no Antigo Testamento, você vai perceber que tudo aponta para Cristo. Tudo aponta para Cristo. Porque Cristo estava lá. Você vai perceber que inclusive Cristo era o centro do Velho Testamento. Os profetas falaram dele, os patriarcas apontavam para ele. Cristo, por exemplo, foi pré-existente como Cordeiro da Páscoa, da primeira Páscoa. Aquele cordeiro que foi imolado nos umbrais do Egito, e o sangue passado nos batentes das portas e preservando a vida dos primogênitos do povo de Israel. O juízo passou, mas onde havia sangue, ali havia vida, não existia morte. E assim também, onde há Cristo, há salvação. Aleluia! A história do povo de Deus toda aponta para Cristo. Cristo também estava presente no tabernáculo, o lugar de encontro do homem com Deus. João capítulo 1, versículo 14, diz o seguinte: o Verbo se fez carne e habitou entre nós. A palavra habitou no grego é tabernaculou, é uma alusão ao que aconteceu lá no tabernáculo no passado. É como se o tabernáculo fosse sombra do que estava apontando para Cristo. Sabe por quê? Porque ele é a representação do tabernáculo descrito no Antigo Testamento, porque o pátio, por exemplo, do tabernáculo fala de acesso, o altar do holocausto fala de sacrifício, a pia de bronze fala sobre purificação, e o incenso fala sobre adoração, sabe? O Santo dos Santos fala sobre a presença de Deus, e Cristo é o resumo disso tudo, exatamente isso. Ele é o altar onde foi imolado, Ele é a água que nos lava, Ele é o pão da propiciação que nos alimenta, Ele é a luz do candelabro que nunca se apaga, Ele é o incenso que sobe em adoração, e Ele é o véu rasgado que nos dá acesso ao Pai. Aleluia! Ele também foi representado, Cristo, no Antigo Testamento, pela Arca da Aliança, mais especificamente o que estava dentro da arca: as tábuas da lei, a vara de Arão que cresceu e o maná ali estava. Em relação às tábuas da lei,
Cristo é a lei perfeita de Deus, escrita não em pedras, mas em coração humano. Em relação ao maná, Cristo é o pão do céu que desceu para dar vida ao mundo. Em relação à vara de Arão, Ele é o sacerdote que intercede eternamente por nós. Os sacrifícios feitos no antigo templo também apontam para Ele. Cada cordeiro que foi imolado, cada sangue que foi derramado, cada altar que queimava, cada fumaça que subia aos céus, era apenas um anúncio de um que seria o sacrifício perfeito. E quando Cristo se entregou na cruz, o cordeiro definitivo selou para sempre a nossa redenção. E os profetas? Todos os profetas apontam para Cristo. Isaías o prefigura como servo sofredor, e assim diz o texto: Ele foi ferido por nossas transgressões, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Aleluia. Miqueias, profeta Miqueias, ele diz o seguinte: de Belém me sairá aquele que há de reinar em Israel. Zacarias também declarou: olharão para aquele a quem transpassaram, falando a respeito da sua morte, da forma como ele os redimiria. Daniel profetizou: o Filho do Homem virá das nuvens do céu com poder e glória. Desde Gênesis a Apocalipse, o Antigo Testamento inteiro, cada palavra converge para o Cordeiro de Deus que tira o pecado da terra, Cristo Jesus, nosso Senhor. No Novo Testamento não é diferente. Você pergunta, então tá bom, onde estava Cristo no Novo Testamento? O próprio Novo Testamento responde. Os evangelhos obviamente falam do seu nascimento, falam da sua infância, falam da sua vida, falam dos seus milagres, sobre os seus ensinos, da sua morte e da sua ressurreição. E Mateus o prefigura como Pai, como Rei dos Reis. Já Marcos, ele é o servo sofredor, já predito em Isaías. Em Lucas, ele é o homem perfeito. Já em João, ele é o eterno verbo de Deus, que se fez carne. Todos eles enaltecem Jesus, exaltam Jesus. Todos eles falam da sua morte, da sua ressurreição, da sua ascensão, e falam que em breve ele vai voltar para buscar a sua igreja. Quando nós vamos para o livro de Atos dos Apóstolos, a gente vai perceber a mesma coisa. Tudo se concentra nele, tudo se concentra nele. Ele foi proclamado pelos apóstolos e pelos discípulos como aquele que foi entregue e que os homens de uma forma iníqua mataram. Mas diz o texto que o Senhor o ressuscitou e o fez Senhor e Cristo. Ele é o único nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Seu nome foi proclamado em todos os cantos da terra, em todos os cantos do Império Romano. Todas as províncias do Império Romano e se renderam e se dobraram a ele. Os ídolos foram desbancados, o panteão grego, o panteão romano, todos eles colapsaram, e Cristo é exaltado, pregado, proclamado, anunciado, crido, e até hoje prevalece. Cristo é o próprio centro da história, é o próprio centro. Tire Cristo da história e o que vai sobrar da história é nada. Tire Cristo da história e o que vai sobrar é desespero, porque Cristo é o Cordeiro que venceu para abrir o livro e desatar os selos, como diz o texto de Apocalipse. Ele agora está assentado no trono. Ele é o Rei da glória, Ele é o Senhor dos senhores, Ele é o soberano Senhor do universo, que abriu o livro e desatou os seus selos e está conduzindo a história até a sua consumação. E Ele está reinando agora, e Ele reinará até que coloque todos os seus inimigos debaixo dos pés. E então entrará o reino de Deus e Pai, para que Ele seja tudo em todos. Cristo é tudo na história. Mas Cristo não é tudo só na história. Cristo é tudo nos céus. Tire Cristo do céu e o céu está vazio. Ele é o rei que vai governar para sempre, e o seu reino é eterno. O
seu reino é firmado em misericórdia, o seu reino é reino de glória. Junto com a igreja ele reinará, e nós o veremos a sua face, e ele será a nossa alegria, e ele será a nossa herança, e ele será o nosso tesouro mais precioso. Quem é Cristo? Ele é o noivo da igreja, e é Ele que vai enxugar toda lágrima da sua igreja. Ele é quem vai reinar com a igreja. Cristo é tudo antes de tudo, Cristo é tudo no Velho Testamento, Cristo é tudo no Novo Testamento, Cristo é tudo na história, Cristo é tudo no céu, Cristo é tudo no tempo, Cristo é tudo na eternidade, Cristo é tudo em todos. E se Cristo é tudo em todos, se Ele apenas não está sentando no trono da história, mas conduz a história, se a história não está desenfreada, indo ladeira abaixo, a ponto da gente se precipitar em algum precipício desse da vida, se Cristo é tudo em todos, e junto com Ele a história foi feita, Deus Filho, Deus Pai, o Espírito que pairava pela face das águas, se Cristo é tudo em todos, então algumas conclusões a gente chega. A primeira delas é: por que temer? Por que temer se Cristo é tudo em todos e tudo converge por Ele, nele, por meio dele e para Ele? Se é nele que fazemos todas as coisas, por meio dele que se faz todas as coisas e volta para Ele todas as coisas, então tudo converge nele. E não é à toa que o apóstolo Paulo fala, talvez o hino mais bonito que a Bíblia, que é um hino, é uma poesia do apóstolo Paulo, lá em Colossenses capítulo 1 versículo 13, ele diz assim: pois Ele nos resgatou do império das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos a redenção, a saber, a redenção dos pecados. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra, as visíveis, as invisíveis, sejam tronos ou soberanias, poderes ou autoridades. Todas as coisas foram criadas por Ele e para Ele. Ele é antes de todas as coisas e nela tudo subsiste, ou seja, todas as coisas se sustentam nele. Todas as coisas se sustentam nele. Ele sustenta todas as coisas. Ele é o cabeça do corpo, que é a igreja. É o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a supremacia. Olha que coisa linda. Tudo subsiste nele, Ele sustenta todas as coisas. Então, gente, por que temer? Não temas. Ele sustenta todas as coisas, todos os tronos, todas as potestades, todas as tempestades, todas as inseguranças, todos os medos, tudo está subjugado nele, porque Ele é o próprio controle da história. As tempestades vêm sem avisar, vem com diagnósticos inesperados, vem com potestades, vem com portas fechadas, vem com notícias que derrubam o chão sob nossos pés. São crises que parecem nos engolir, crise na família, crise no trabalho, crise emocional, crise nas finanças. Mas escutem, nenhuma tempestade é mais alta que a voz daquele que acalmou o mar com uma só palavra. O vento obedece à voz do Todo-Poderoso. Ele sustenta todas as coisas. Ele sustenta todas as coisas. Então, por que insegurança? Você não é suficiente. Com essa tua história aí, tu acha que tu vai chegar a algum lugar e tu nem tem pedigree, pô. Tu acha que vai fazer alguma coisa? Você não vai conseguir. Ninguém ama você de verdade. Sempre com comparação, sabe? Sempre com complexo, sempre com síndrome do impostor. Mas há uma verdade maior que essa, e que Jesus nos fala: a sua identidade está firmada naquele que te criou e te chamou pelo nome, e te sustenta não pelo que você sente, mas por quem Ele é. E sabe quem Ele é? Ele é aquele que está no trono. Ele é fiel, Ele é todo poderoso, Ele é antes de todas as coisas, e nele tudo subsiste. Ele sustenta todas as coisas. Aleluia! E se Ele é fiel, para que temer? Para que temer? O medo paralisa. Medo de perder, medo de avançar, medo de tentar, medo de ser rejeitado, medo do futuro, medo do fracasso, medo da solidão. Gente, mas o medo,
medo se cala na presença daquele que disse: não temas, porque eu sou contigo, o amanhã está nas minhas mãos. Não tema a tempestade, eu sou o dono da tempestade. Não tema se existem águas para afogar, eu te faço andar sobre as águas. Não tema, eu sustento todas as coisas. Quando você está deitado à noite e a sua mente não desliga, a gente não consegue pensar. É ansiedade lá atrás, é medo do que aconteceu no passado, é de jogar na nossa cara. Quando a gente está deitado à noite, a nossa mente não desliga. Lembre-se do Senhor Jesus, Ele sustenta todas as coisas. Acalme o seu coração. Quando a conta não fecha, quando o salário não dá, quando o desemprego bate a porta, a gente não pode esquecer que Ele venceu. Ele tem tudo, Ele é Jeová Jireh, Ele sustenta todas as coisas. Acalme o seu coração. Quando o médico vai lá e entrega o diagnóstico, e um diagnóstico mas que não dá esperança para a gente, ele nos lembra: eu sou o Jeová Rafá, eu tenho a doença, a vida, a morte nas minhas mãos. Eu sustento todas as coisas, nem a morte escapa do meu domínio. Acalme o seu coração. Eu matei a morte, eu matei a morte. Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Aleluia! Quando o casamento balança, quando os filhos se afastam e você não vê solução, o Senhor te lembra, me lembra, nos lembra: eu sou um Pai todo-poderoso, eu sou para você o marido, o noivo todo-poderoso. Eu tenho todas as coisas sob o meu controle. Então acalme o seu coração. Quando tudo ao seu redor fugir do seu controle, lembre-se do Senhor te falando: eu sustento todas as coisas, eu sou o próprio controle da história, nada escapa da minha soberania. Acalme o seu coração. Eu sustento todas as coisas. Aleluia, você pode cantar. Nada mais importa, nada se compara a ti. Você pode adorar o Senhor nesse momento. Diga: Senhor, Tu és o centro. Diga: Jesus, Jesus, Tu és o centro, e tudo aponta para Ti. Jesus, vamos dizer aqui em meu coração, que em meu coração, diga: e que em meu coração Cristo seja o centro, e todo o meu ser mostre quem Tu és. Que em meu coração Cristo seja o centro, e todo o meu ser mostre quem. Diga isso de novo, diga: que em meu coração Cristo seja o centro, e todo o meu ser mostre quem Tu és. Você pode sentar. Mas a pergunta que eu faço para você agora é o que diz o texto de Mateus capítulo 28. Cristo é tudo em todos, é o primeiro lugar. Mas o segundo lugar, Mateus capítulo 22. Jesus está em Jerusalém, e diz a Bíblia que se aproximam deles fariseus para o interrogá-los. Jesus vira para aqueles fariseus e pergunta assim: e o que vocês pensam a respeito de Cristo? Essa foi a pergunta de Jesus. Olha que pergunta emblemática. A pergunta que todo mundo uma hora na vida vai ter que se confrontar. E essa pergunta inclusive vai te colocar em lugar de desgraça ou lugar de plena vitória, dependendo do que você falar. O que você pensa a respeito de Cristo? Eu gostaria que você me acompanhasse, a gente fizesse um exercício de como se a gente estivesse saindo daqui desse lugar agora e caminhando pela história e fazendo uma enquete, fazendo essa pergunta: o que você pensa a respeito de Cristo? Pensa que fizéssemos a enquete por toda a terra, e primeiro nós viríamos em direção aos inimigos de Jesus. Vamos ir lá no tempo bíblico, no tempo de Jesus. Se a gente perguntasse aos fariseus, que foi a primeira pergunta que Jesus fez aos fariseus:
Esse inimigo de Jesus, que foram os inimigos mais ferrenhos que Jesus teve, aqueles que procuravam alguma coisa errada que Jesus poderia fazer ou falar para que eles pudessem condená-lo, que queriam achar em contradição, que acusaram ele de beberrão, que acusaram Jesus de endemoniado. O que vocês pensam do Cristo? O que vocês pensam a respeito do Cristo? E os fariseus responderiam para nós: ele blasfema, porque ele se fez filho de Deus. Mas é exatamente isso. Essa é a resposta certa, porque ele é realmente o Filho de Deus. Ele foi gerado eternamente do Pai. Ele é o único que pode dizer: quem me vê a mim, vê o Pai, porque eu e o Pai somos um. Ele não apenas se diz Filho de Deus, mas verdadeiramente Ele é o Filho de Deus. E o que vocês pensam a respeito de Cristo, fariseus? Ele é amigo dos pecadores. E está certo. Eles acertaram de novo. Os inimigos de Jesus acertaram de novo. Ele é amigo dos pecadores. Ele acolhe os cobradores de impostos. Ele acolhe as prostitutas. Ele abraçou os inabraçáveis. Ele acolheu os invisíveis. E é por isso que há esperança para mim e há esperança para você, porque Ele vê o que ninguém vê e ama quem ninguém ama. Aleluia! A esperança, porque o toque dele cura, a voz dele liberta, chama para uma nova realidade, e o amor dele nunca desiste de ninguém. Se ele é amigo dos pecadores, então a grande novidade do Evangelho de Jesus é que há lugar na mesa para mim e para você, para todos aqueles que a história colocou para o lado, para todos aqueles que acham que é tarde demais. Mas vamos perguntar para outro inimigo de Jesus. Se os fariseus disseram isso a respeito de Jesus, vamos perguntar para Caifás, aquele que presidiu uma reunião ilegal no Sinédrio, para apontar Cristo como um traidor, o Cristo como alguém que precisava morrer. Na calada da noite, contratou testemunhas falsas para acusar Jesus. E aí, Caifás, o que você pensa a respeito de Cristo? E ele, o texto bíblico já nos afirma, respondeu da seguinte forma: ele blasfema. O texto de Mateus fala isso, porque se diz filho do Deus vivo. Ele blasfema porque diz que vem nas nuvens, virá em majestade e glória. Mais uma vez o inimigo acertou. Está certo, ele é o Filho de Deus, e ele voltará mesmo. Ele voltará pessoalmente, ele voltará gloriosamente, ele voltará visivelmente, ele voltará audivelmente, ele voltará repentinamente, ele voltará inesperadamente e gloriosamente. E quando ele vier, ele enxugará dos nossos olhos toda lágrima, não algumas lágrimas, não as mais leves, mas toda lágrima. A dor será silenciada, porque ele vê o pranto escondido, ele ouve o cansaço da alma, ele toca. Nada ficará encoberto diante dele, nada será esquecido, ignorado ou varrido para debaixo do tapete. Ele virá com justiça, não a dos homens, mas a dos céus. Ele virá com consolo, não momentâneo, mas eterno. Isso é extremamente consolador. Sabe por quê? Para quem sofre hoje, para você que sofre hoje, Jesus nos fala: espera no Senhor e saiba que Ele vem. E quando vier, tudo que hoje fere será curado, tudo que hoje é silenciado será resposta, tudo que hoje é cruz será ressurreição. Aleluia! Vamos perguntar para outro inimigo de Jesus: mas e você? Judas Iscariotes, que foi o seu discípulo, que andou com ele, que viu os seus milagres, que viu os seus ensinamentos, que viu Jesus curar, que libertou cativos, deu vista cego, botou o surdo para escutar, que curou paralítico. O que você pensa a respeito de Cristo? Fala para mim, Judas, você que vendeu ele por 30 moedas de prata. Eu traí Jesus, eu traí sangue inocente, eu traí. Mas eu tenho algo para falar. Mesmo assim,
E aí ele descreve o momento do Getsemane, quando ele foi trair. Veio Judas de longe com a comitiva romana, e Jesus fitou os olhos dele. Mesmo assim, ele me olhou nos olhos, se aproximou de mim. Eu estava prestes a ser traído, mas ele se aproximou de mim e falou: amigo, amigo. Ele me chamou de amigo, ele me chamou de amigo. Isso desconcerta qualquer um, gente. Sabe por quê, gente? Porque no fundo, sabe, todos nós, em alguma instância, em alguma medida, somos Judas. Negamos a Jesus, o traímos com atitude, o traímos com escolhas, o traímos com omissão. E quantas vezes não trocamos Jesus por tão pouco? E mesmo assim, esse mesmo Filho de Deus aparece no horizonte da nossa alma que negou, nos olha no olho, nos abraça e fala: você é meu amigo, você é meu amigo. Eu ainda estendo a minha mão, mesmo que essa mão esteja marcada por cravos que você cravou. Eu ainda creio em uma história para quem se arrepende. Há um novo começo. Mas vamos perguntar também para outro inimigo de Jesus, o centurião, que cruelmente entregou Jesus para ser crucificado e foi açoitado, entregou para os soldados romanos para que fosse pregado naquela cruz. E aí, centurião, o que você pensa a respeito de Cristo? A palavra do Senhor diz que quando Jesus morreu, o céu fechou, a terra estremeceu, os mortos em Cristo, muitos deles ressuscitaram naquele momento. O centurião, aquele inimigo, olhou para todo mundo ali. Ele olhou para a cruz, se ajoelhou na cruz e disse: verdadeiramente, este é o Filho de Deus. E vocês, demônios, que atormentam os homens, que escravizam nas consciências, roubando, matando, destruindo, o que vocês pensam a respeito de Cristo? O texto bíblico nos responde: não nos atormente, não nos atormente antes do tempo, ó Filho do Deus vivo. Até os demônios reconhecem que Ele era, que Ele é e que há de voltar, o Filho de Deus. Os demônios tremem diante da sua presença. Sabe por quê? Porque eles sabem que não há outro nome acima do nome de Jesus. Eles sabem que Ele não vem apenas para curar, Ele vem para destruir as obras do maligno. Ele vem para esmagar a cabeça da serpente, para libertar os cativos, para fazer tremer o inferno com o som de uma só palavra: está consumado. A dívida foi pago, o jugo foi quebrado. Nós somos livres e vivemos nele, por ele e para ele. Aleluia. Até os seus inimigos reconhecem. Ele é Cristo, o Filho do Deus vivo, o Cordeiro que venceu, o leão que venceu, o que morreu, mas ressuscitou, o que tem nas mãos a chave da morte e do inferno, o alfa, o ômega, o início e o fim, a estrela da manhã, a rocha eterna, o Senhor dos senhores. Cristo é tudo em todos. Mas vamos continuar a perguntar, mas agora não vamos perguntar para os inimigos, vamos perguntar para os amigos de Jesus. E aí, amigos, quem vocês dizem que Cristo é? Vamos perguntar primeiro para o seu primo, João Batista. E você, João, que viu muitas multidões virem fluindo para o deserto para escutar a sua mensagem de arrependimento e para a remissão de pecados, diga para mim, o que você pensa a respeito de Cristo? Ele responderia, porque respondeu no texto bíblico para nós: Ele é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Ele é a verdadeira luz, que vinda ao mundo ilumina todo homem. Ele é o noivo da igreja. Ele é mais poderoso do que eu, disse João, porque eu só batizo com água, mas Ele vem para batizar com o Espírito Santo e com fogo. Nós vamos perguntar para Pedro: e você, Pedro, que deixou as redes, que
deixou a sua profissão como pescador para ser discípulo e apóstolo de Jesus, para ser pescador de homens, que foi tão corajoso às vezes, mas muitas vezes foi um frouxo, muitas vezes o negou. O que você diz a respeito de Jesus? E Pedro responderia como respondeu: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Não há nenhum homem nome dado acima dos homens, pela qual se importa para que sejamos salvos. E você, João, discípulo amado, que reclinou a cabeça no seu peito, o que você pensa a respeito de Cristo? E ele responderia para nós assim: Ele é o Verbo que se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e verdade. Ele é vencedor de todas as batalhas. Ele é aquele que veio, está vencendo e voltará em glória. E você, Paulo, você que foi o mais temível perseguidor da igreja, que matou muitos cristãos, mas que foi impactado no caminho de Damasco, se converteu no caminho de Damasco, e que foi enviado para longe, para os gentios, para pregar o evangelho e plantar igrejas nas mais diferentes áreas e nas mais diversas províncias do Império Romano. O que você diz a respeito de Cristo? E Paulo responderia certamente assim como respondeu Cristo: Ele é a minha vida. Sabe por quê? Porque para mim viver é Cristo e morrer é lucro. Ele é aquele que, sendo Deus, não julgou por usurpação ser igual a Deus. Tomou a forma de servo, semelhante a homem foi, e se humilhou tanto que até a morte obedeceu, e a morte de cruz. Mas Deus, o Pai, o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que todo joelho se dobre nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Aleluia. Mas agora vamos subir para os céus e vamos perguntar ao Deus Pai: Deus Pai, o que você pensa a respeito do seu Filho, Cristo? Sabe o que ele responderia para a gente? Este é o meu Filho amado, em quem eu tenho prazer, a Ele ouvir. Mas e se perguntássemos agora para o próprio Cristo? O que você tem a falar a respeito de si, Cristo? Sabe o que ele responderia para nós? Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Eu sou o pão da vida, e quem de mim se alimenta nunca mais terá fome. Eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas. Eu sou a porta, quem entrar por mim será salvo. Entrará, sairá e chegará e achará pastagem. Eu sou o bom pastor, e o bom pastor dá a sua vida pelas suas ovelhas. Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Eu quero que você fique de pé no seu lugar agora. Eu queria que a gente cantasse essa canção. No momento nos rendemos, da mesma forma como os seres celestiais se renderam, da mesma forma, daquele jeito mesmo. Se a gente perguntasse, por exemplo, para todos os seres do céu, para todos aqueles do passado, para todos aqueles do presente, todos aqueles do futuro, como a visão de João lá em Apocalipse. E aí, seres celestiais, filhos de Deus que disseram sim, a igreja reunida gloriosa do passado, da história, do presente e do futuro. O que vocês pensam a respeito de Cristo? Sabe o que eles responderiam? Ao que está sentado no trono e ao Cordeiro seja o louvor, a honra, a glória, o domínio para todos sempre. Amém. Aleluia. Aleluia. Jesus é o centro.
Jesus é o centro. Tudo converge nele, gente. Se tem alguma área da nossa vida que Cristo não é o trono, a minha oração hoje é que todas elas sejam quebradas, e que o Cordeiro de Deus, que foi digno de carregar o livro e abrir os selos, venha e escreva uma nova história e tome o centro do trono da nossa vida. Eu queria que nós orássemos agora, através dessa canção. Eu queria começar lá do início. Você pode orar assim, diga: Jesus é o centro de tudo que há. Jesus é o centro de tudo que há. O início e o fim, desde a eternidade, tudo é sobre Jesus. Vamos falar isso de novo, diga: Jesus é o centro, diga: Jesus é o centro de tudo que há. Jesus é o centro de tudo que há. O início e o fim, desde a eternidade, tudo é sobre Jesus. Jesus, nada mais importa, nada se compara a ti. Jesus, tu és o centro e tudo aponta para ti. Jesus, vamos falar que Ele é o centro do nosso ser, diga: Jesus é o centro de todo o meu ser. Jesus é o centro de todo o meu ser. Meu início, meio e fim, que eu viva sempre para ti, meu Jesus. Jesus, nada mais importa, nada se compara a ti. Tu és nosso bem maior. Jesus, tu és o centro e tudo aponta para ti. Jesus, que em meu coração Cristo seja o centro e todo meu ser mostre quem tu és. Que em meu coração Cristo seja o centro e todo meu ser mostre quem tu és. E no centro, ao redor do trono, haviam 4 criaturas, a história da criação, coberta de olhos. A primeira criatura era parecida com um leão, a segunda como bezerro, a terceira tinha rosto de homem, a quarta era semelhante à águia. E todos os dias ao redor, tanto as criaturas como aqueles que estavam ali, os 24 seres viventes, todos diziam: Santo, Santo, Santo é o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, que era, que é e que há de vir. E todas as vezes que as criaturas viventes dão glória, honra e graça àqueles que estão assentados no trono, aquele que está assentado no trono, que é Jesus, e que vive pelos séculos dos séculos, os 24 anciãos, que simbolizam a história da criação, se prostram diante daquele que está assentado no trono e adoram ao que vive pelos séculos dos séculos. E a coisa mais linda do mundo é que toda a coroa que o mundo poderia dar, toda a glória que a vida poderia dar,
toda a glória que o trabalho, que o dinheiro, que a influência, que o poder poderia dar, isso tudo é lixo diante do trono do Cordeiro de Deus, que tira o pecado da terra. Todos eles lançaram as suas coroas, as suas glórias diante do trono e diziam em uma só voz: digno é o Cordeiro, Senhor e Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder, porque criaste todas as coisas e por tua vontade elas existem e foram criadas. O centro da história, o centro da nossa vida, o centro da igreja é o Senhor. Nós vamos declarar isso agora. Diga: Jesus, Jesus é o centro de sua igreja. Jesus é o centro de sua igreja. Nós vamos declarar que Ele vai voltar a enxugar dos nossos olhos toda lágrima. Diga: um dia Ele virá, como igreja eu vou me encontrar com Jesus. Vamos cantar isso de novo. Jesus é o centro de sua igreja. Diga, diga: Jesus é o centro de sua igreja. Jesus é o centro de sua igreja. Um dia Ele virá, como igreja eu vou me encontrar com Jesus. Jesus, o nome sobre todo nome, está acima de nós. Nossas coroas a pergunta é a mesma. Mas e se perguntasse para você aqui hoje: o que você pensa a respeito de Cristo? Ah, meu irmão, essa resposta é a resposta que vai dividir pessoas que vão ser plenas, pessoas que vão ir derrotadas em direção à perdição. O que você pensa a respeito de Cristo? Essa resposta seu pai não pode dar para você, sua mãe não pode dar para você, essa resposta o seu marido não pode dar para você, a sua esposa não pode dar para você. Essa resposta não tem a ver com genética. Sou filho de crente é o caramba. Deus não tem neto, Deus só tem filhos. Filho, filiação, sabe por quê? Só é nascido de novo quem é gerado do pai. Quem é gerado do pai. O que você pensa a respeito de Cristo? Hoje é o dia, agora é o tempo, agora é o tempo. Se você está aqui hoje, o Senhor te trouxe aqui para te fazer uma proposta. Fala para mim quem eu sou para você. Reconheça que Jesus Cristo é Salvador, reconheça que Jesus Cristo é o Senhor e Ele é o mediador. Entregue hoje a sua vida a Ele, e Ele agora mesmo te chama. Eis, agora é o tempo aceitável. Eis agora a hora da salvação. O próprio Jesus fala, através de Apocalipse, no capítulo 3, dizendo assim: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, abrir a porta, eu entrarei na porta do coração, cearei com ele e farei dele uma nova vida. Ele hoje, o Senhor Jesus está aqui para te dar vida nova. Ele vai selar em você com o Espírito Santo de Deus a promessa, e você pode ter a garantia de que seu nome estará escrito no livro da vida. Você vai ter então segurança, certeza, alegria e salvação. O que você pensa a respeito de Cristo? Lhe é dada a oportunidade. Você quer começar uma vida nova com Jesus? Tira do trono o resto, é Ele no trono. Se esse é o seu caso,
Abaixe sua cabeça nesse momento, feche seus olhos. Eu vou fazer uma oração, eu queria que você repetisse no seu coração essa oração, não precisa falar não. No seu coração, diga assim: Senhor Jesus, sou falho. Senhor Jesus, muda a minha vida. Sou pecador, tenho outras coisas no trono, mas hoje eu quero te entronizar acima de qualquer um. Seja o centro, seja o centro. Eu sou teu, eu me entrego a ti. E assim eu oro, no nome de Jesus, amém. Você continua de olho fechado, de cabeça baixada. Se você orou comigo, levanta a sua mão lá no alto agora, se você orou. Deus abençoe, 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 Deus abençoe você, Deus abençoe, Deus abençoe você, Deus abençoe você, Deus abençoe você, Deus abençoe você, Deus abençoe, Deus abençoe você, Deus abençoe você, Deus abençoe você, Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe. Alguém na galeria? Levante sua mão, onde você estiver. Tem alguém aí? Aqui debaixo da galeria, eu consigo ver quem está debaixo da galeria e fez essa oração. Levante sua mão. Deus te abençoe, minha querida, eu estou vendo você. Deus te abençoe, eu estou vendo você. Mais alguém? Deus te abençoe, eu estou vendo você. Mais alguém aqui? Deus seja louvado. Quem está afastado do evangelho hoje aqui, e Jesus te chama hoje para ser o centro de novo. Quem está voltando para Jesus? Levante sua mão aí, onde você estiver. Deus abençoe você, meu amigo. Deus abençoe você, minha amiga. Mais alguém aqui voltando para Jesus hoje? Levante sua mão, onde você estiver. Deus te abençoe, minha querida. Deus te abençoe. Mais alguém? Lá na galeria, alguém? Lá na galeria? Levante sua mão. Debaixo da galeria, alguém? Levante sua mão, você que está voltando para Jesus. Que Deus seja louvado, que Deus seja louvado. Todos que levantaram suas mãos, levantem lá no alto. Muitas mãos, que Deus seja louvado. Levante lá no alto. Quem levantou sua mão, levante lá no alto agora. Isso, eu quero orar com você. Eu quero orar com você. Me ajuda lá, Lu, a gente vai dar um abraço naquela moça ali. Também tem moça lá atrás. Mulheres, líderes de célula, para a gente abraçar o nosso povo. Me ajuda. Temos duas ali, temos uma moça lá atrás. Isso, ali, aquela de verde, Lu. Ali, ó. Isso, obrigado. Chegou, Glória chegou lá. Isso, todos ficarem com um abraço. Todos com um abraço, isso, que Deus seja louvado. Que Deus seja louvado. Seja exaltado, Senhor. Tem mais uma moça ali, ó. Uma mulher ali, Glória. Isso, obrigado. Levante sua mão. Você que está aqui, servo de Deus, levante sua mão na direção de alguém. Nós vamos orar por essas pessoas nesse momento. Senhor Jesus, nós dedicamos esse povo a Ti. Esse povo é Teu, Senhor. Como a gente te ama. E a gente quer fazer esse povo crescer no que o Senhor tem para eles. Dê raiz a esse povo, Senhor, que hoje eles saiam daqui na certeza de que ter o Senhor do trono, da leveza, da alegria, da vida abundante. Eles são Teus, nós entregamos eles a Ti. Eu venho te pedir, Senhor, no nome de Jesus, que comece uma vida nova agora, uma nova história, um novo começo, um novo caminho, o caminho de vida, caminho, verdade e vida em Ti. Essa é a minha oração. E assim eu oro no nome de Jesus. Amém. Olhem para cá, para a nossa igreja aqui, nós já estamos acabando. A minha oração hoje é que a gente reflita o que está no trono da vida, o que está no centro. Gente, quando a gente chega em Jesus, não tem mais um lugar para ir não. Chegou em Jesus, chegou em tudo. Talvez você esteja com poder na frente de Jesus, com o teu ministério na frente de Jesus. O ministério não é mais importante que Jesus. Talvez você esteja com Deus Mamão na frente, ou prostituição na frente. Sabe qual é a minha oração? A minha oração é que a gente saia daqui hoje certo de que não só a história converge nele, não só o futuro converge nele, mas a nossa história só faz sentido nele. Ele é o centro. Quem tem Cristo tem tudo. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não há o que temer. Tu estás comigo, a sua vara e seu cajado me consolam. Cristo é tudo em todos. Para mim viver é Cristo, morrer é lucro. Para Ciro estar com Cristo é muito melhor. A consciência de que quando chegamos em Jesus a gente não precisa de mais nada, inclusive não precisa de instrumentalizá-lo para ter alguma coisa, é a coisa mais libertadora que nós temos. Cristo é o centro, Ele é o início e o fim. Tudo converge nele. Que o Senhor nos liberte
da instrumentalização de Deus, amém? Ele é, em última instância, o que precisamos, nada mais. E que a minha oração é que todas as cadeias que nos prendem a tronos que não são dele sejam quebradas hoje. E todo Deus que está sentado no trono que é de Cristo hoje possa ser expulso de lá no nome de Jesus. Senhor Jesus, nós dedicamos a nossa vida a Ti, nós dedicamos a nossa história a Ti. Tudo converge no Senhor. Quebra o nosso coração, quebra o coração de todos nós aqui, Senhor. Toma o trono novamente, seja o centro, nada se compara a Ti. Tu és o centro. E que o Senhor nos abençoe e nos guarde, e que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de nós, e que o Senhor sobre nós levante o seu rosto e nos dê a paz, no nome de Jesus, amém. Você pode aplaudir o Senhor, aquele que está no trono. Excelente semana, gente, que Deus seja louvado.